Oi, Renan. Olá, olá, boa tarde. Boa tarde a Tudo bem? todo mundo que está aí acompanhando a live. É um prazer participar, ajudar aí, difundir esse conhecimento jurídico, né? Ah, Vocês com né, que estão nessa luta aí contra o fisco. verdade. Renan, primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite, tá? Eu vou apresentar aqui, vou apresentar você para o pessoal, para quem ainda não te conhece. O Renan, gente, nosso convidado, ele é advogado tributarista, tá? Ele também é conselheiro. Se eu errar, você me avisa, tá? Claro, Que claro. é grande. Ele é conselheiro do contencioso e do administrativo tributário aqui do estado do Ceará. Então, ele tem muito conhecimento aqui para trazer para a gente. E hoje, o nosso tema, né, em específico da tese do século, ele vai trazer aqui para a gente a questão do como é que a gente pode aproveitar essa tese, principalmente vocês, advogados, né, como aproveitar essa tese do século, quais são as últimas atualizações e os desdobramentos dessa tese, que sempre ocorrem, as teses filhotes e tudo mais, né? E aí a gente Isso. vai estar aqui comentando. Ao final, o Renan vai estar respondendo aqui as dúvidas que eventualmente vocês forem deixando, tá? Então, deixa aqui no chat, fiquem tranquilos, e no final a gente procura aqui responder praticamente todas elas, né? Sempre dar esse tempo, senão a gente marca uma outra para continuar conversando, porque o tema é Claro. quente, sim. Tá? Esse tema Obrigada, vem se Renan. arrastando há décadas, né, no STF, STJ, então Uhum. não é uma conversa de meia hora, 40 minutos que a gente espera Sim, esgotar o imagina. tema, né? Sim, claro. Mas fica à vontade, Renan, para prosseguir, tá? Claro. Qualquer coisa a gente está por aqui, a gente vai se Eu comunicando. acho, Ana Paula, que antes de tudo é bom a gente explicar só fazer um breve retrospecto do que é a tese do século, porque talvez muita gente que esteja acompanhando não sabe Perfeito. exatamente do que se trata. Mas, Uhum. enfim, foi uma tese que rolou por muitos anos nos tribunais até terminar finalmente em 2017, né, quando começou o julgamento final no STF. E essa tese basicamente buscava os contribuintes buscavam excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS. Né? Tudo isso com base no seguinte argumento, porque o PIS e a COFINS são tributos que incidem sobre a receita, né, do contribuinte, sobre o que ele fatura efetivamente. E dentro desses valores, existiam valores de ICMS que estavam ali inseridos e o contribuinte defendia que esses valores não era faturamento próprio da empresa, era, na verdade, um ônus fiscal que ele tinha que simplesmente pegar e repassar ao fisco. Então, era simplesmente um repasse de receita, né? Um trânsito de receitas no caixa da empresa que era repassado para o fisco. Então, com base nesses argumentos, a tese foi rolando por muitos anos, décadas, né? Por isso que chamamos até da tese do século, até porque ela possui um valor bem expressivo, foram bilhões e bilhões em discussão quando isso ocorreu. Finalmente, em 2017, eles começaram a julgar isso e concluíram pelo direito do contribuinte de excluir esses valores. Tudo, em teoria, estava bastante simples, bastante fácil, até que começaram a surgir alguns pequenos problemas. Por exemplo, e quem ajuizou a partir desse julgamento? Poderia recuperar o para trás? Poderia recuperar os últimos 5 anos? Então entrou toda uma discussão sobre essa modulação de efeitos. Outra coisa que entrou em discussão na época foi que tipo de ICMS poderia ser excluído dessa base de cálculo. Se era um ICMS que estava destacado na nota, se era um ICMS que estava na apuração. Né? Então, todos esses elementos acessórios dessa discussão, eles foram analisados pelo STF e em 2021, salvo engano, eles finalizaram esse julgamento, decidindo finalmente que, a partir de 2017, quem entrou com isso até 2017 poderia recuperar os últimos 5 anos. Quem entrou depois disso apenas poderia recuperar a partir de 15 de março de 2017. Então, essa questão da modulação foi decidida e, finalmente, também a questão de qual ICMS poderia ser excluído também foi decidida, que foi o ICMS destacado na nota fiscal. Então, a partir daí, muitos contribuintes ficaram até na dúvida de como calcular, como deveria ser feita essa exclusão. E aí, fico até feliz de ver que vários softwares surgiram, né, nesse sentido, incluindo o cálculo jurídico. Né? Eu vi que vocês têm um produto que é especificamente voltado para auxiliar esse tipo de
de advogado iniciante, né, esse advogado que não tem tanta intimidade com a área. É até interessante, Ana Paula, passar um pouquinho de como é que funciona esse produto, porque eu acho que é um produto que, basicamente, a tese do século hoje, ela gira em torno de como fazer esse cálculo e das teses filhotes, né, porque essa tese, apesar dela ser uma tese macro, né, sobre o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ela trouxe vários desdobramentos, porque vários outros tributos e vários outros impostos, eles consideram também o faturamento e incluem em suas bases outros impostos. Então a gente vai até falar um pouquinho dessas teses filhotes mais para frente. A partir de então, o cenário que a gente tem hoje é um cenário de relativa segurança jurídica, né? Então, a partir de março de 2017, todas as empresas que têm um ICMS destacado na nota fiscal de venda, eles podem fazer a recuperação desses valores de 2017 até hoje, né? Obviamente considerando o período de 5 anos. Se a gente está em fevereiro de 2023, você vai poder retroagir aí os últimos 5 anos até 2018, no caso, né? 19, 20, 21, 22, 23. Isso. Até fevereiro de 2023. Isso. Então, quem começou a recuperar antes, conseguiu, né? Eles já conseguiram recuperar. Quem ainda não se moveu nesse sentido, a partir de fevereiro de 2018, pode estar recuperando esses valores, pode estar utilizando um software aí para fazer esse levantamento e dá para fazer esse tipo de serviço com a relativa segurança jurídica apenas na esfera administrativa, tá? Em geral, não precisa entrar com uma ação judicial para isso. Por quê? Porque a Receita Federal, ela já entendeu, já possui pareceres nesse sentido de aceitar o julgamento do STF, e a Procuradoria da Fazenda também já tem um parecer normativo que impede, né, ela recomenda para todas as procuradorias que não recorram nesse tipo de processo e, enfim, simplesmente dê ganho de causa para o contribuinte. Obviamente, a gente sabe que tem clientes que sempre querem entrar com essas ações, eles só ficam seguros, né, só se sentem seguros com a ação judicial, isso. Mas, em regra, ela não é necessária. Apesar da legislação ela prever essa obrigação de cobrança do ICMS na base do PIS e da COFINS, a Receita e a Procuradoria já entendem que não precisa, que já pode aplicar o STF. Eu senti, então, que o tema caminhou bastante, né? Porque no início, quando saiu o julgamento, eu percebi que houve um boom em relação às ações, porque eles ainda não estavam muito preparados. Como você falou, a gente tinha a instrução procedimental, mas a normativa não tinha vindo até então. E aí muita gente estava realmente ajuizando a ação. Então, hoje, a via administrativa é plausível, o advogado consegue ganhar ali também com isso, né? E ela parece estar sendo super válida e rápida também, né? Em geral, Ana Paula, o que acontece? Existem alguns clientes que, tendo em vista que a lei ainda falava a mesma coisa, falava que tem que ser feita a inclusão, eles não confiam no entendimento da Receita e no entendimento da Procuradoria. Então, eles querem ter a decisão em mãos para fazer esse tipo de procedimento, né? Mas isso aí realmente são os bem conservadores. Em geral, é uma coisa bem mais simples. Já existe, inclusive, uma guia, né, um manual de utilização da AFD Contribuições, que explica exatamente como você deve fazer, como o seu contador deve fazer para excluir esse ICMS da base do PIS e da COFINS. Então, o próprio manual do SPED, ele traz essa orientação já adaptada ao entendimento do STF, tá? Mas isso, você tem que lembrar o seguinte, que são contribuintes que se adequam exatamente a esses parâmetros do STF, que é um parâmetro de o ICMS estar destacado na nota fiscal de venda, tá? Um problema que a gente tem tido em relação a isso, do Simples não vai entrar, pessoal que tem ICMS ST, né, substituição tributária, também não vai entrar. Então, acaba que, tendo em vista que muitos contribuintes, os seus setores, têm um ICMS por substituição tributária, eles ainda são forçados a buscar uma via judicial, tá?
Certo. Tá. Então, não, eles não conseguem recuperar direto. Sim, perfeito. Então, ainda tem todo esse papel do advogado, porque existe um mito, às vezes, dos advogados, mas será que não tem mais empresas para efetuar essa recuperação? O que você acha, Renan? O mercado ainda está aquecido para essa tese, ainda tem clientela, ainda tem gente para você poder estar aí batalhando por esses honorários e com essas causas? Como é que você vê que está ainda? Ana Paula, eu acho que tem muito mercado ainda, muito. Até porque para você ter uma noção, agora no início do ano saiu uma medida provisória do novo ministro da Fazenda, foi a medida provisória 1159/2023, que finalmente ela trouxe a modificação na legislação para dizer que o ICMS não entra na base do PIS e da COFINS. Então você imagina aí que tem muitas empresas que até agora não fizeram essa recuperação, porque não tinha na lei. Apesar de ter um entendimento da Receita e da Procuradoria, eles não faziam isso simplesmente por não estar na legislação. Tá? E isso ainda está, para você ter uma noção, em sede de medida provisória. Isso ainda tem que virar uma lei para ficar e passar a existir de forma definitiva. Então, eu acho sim que existe um mercado muito grande ainda, existe muita possibilidade ainda de recuperação. Ela é uma recuperação segura, fácil, relativamente fácil, né? E rápida. Então, é uma excelente porta de entrada para quem não tem ainda tanta vivência na área, não tem essa expertise toda tributária e nem tem tempo, né, para entrar nessa discussão nesse momento, porque você já pega uma decisão consolidada do STF e vai simplesmente atrás de clientes e aplicar e recuperar. Então, o que a pessoa vai sentir mais dificuldade nesse momento, como eu te falei, é de uma maneira de calcular esse valor. Porque como ela não tem intimidade com a área, ela pode se sentir insegura de saber que valores ela pode recuperar, quanto é esse valor, qual o procedimento para recuperar. E aí que eu acho interessante... que entra o cálculo jurídico, exatamente, que foi pensando exatamente, né? Eu até gosto muito de contar que essa tese eu escutei através de você, né? E eu falo muito aqui, você fala assim, nossa, foi um vídeo seu, eu nunca tinha escutado falar dessa tese, e eu falei assim, que interessante. E aí eu apresentei para o meu chefe, que também achou sensacional. E ele falou assim, como é que a gente vai simplificar para quem não é da área? Então, trouxe muito essa dor assim, de quem não era da área, mas queria também, poxa, uma tese consolidada, repercussão geral. Como é que a gente faz para ser simples, né? Então, o cálculo, para quem está aqui participando da live, para quem vai escutar depois, é um cálculo todo pensado para quem já é e também para quem não é da área. Você pega os aspectos fiscais, conversa com o contador, tem um importador que facilita muito a inserção desses dados, então meio que você ali, a gente tem conteúdos nesse sentido, né? Tem treinamentos também ao vivo, a gente faz treinamento com os advogados para auxiliar na ferramenta, então assim, não falta, né? Não falta, assim, meios para auxiliar os advogados nesses casos, então é bem tranquilo mesmo, até reforço aqui para o pessoal que quiser depois, né? Vai lá, conhece, testa a ferramenta, tem um período grátis, né? Entendi. E aí testa e sente, porque tem realmente, ele é todo focado nesse sentido, a linguagem é fácil, né? Eu entendo que às vezes fica assim, eu não sou dessa área, mas tem muita oportunidade hoje que a gente consegue aproveitar de outras áreas também, né? Às vezes está uma proximidade ali, tem a clientela, mas não sabe como fazer, então o cálculo jurídico está aí para auxiliar vocês nesse cálculo também. O interessante, Ana Paula, é que a partir dessa tese, quando você tem contato com ela e entende um pouquinho como funciona o cálculo, você não precisa nem saber fazer o cálculo. Você basta entender como funciona, você começa a entender também todas as teses filhotes. Então, a partir daí, em vez de você ter um produto para vender, você passa a ter 5, 6, 8 produtos para vender para o seu cliente. O tributário, felizmente, é uma área que acaba tendo um retorno muito bom, né, nesse tipo de ação, nesse tipo de trabalho, porque é muito comum que a gente precifique os nossos honorários com base em percentuais, né, dos valores que vão ser recuperados pelo cliente. Então, esses valores aí, geralmente, giram entre 10% e 20%. Então, se você tem uma empresa que tem 500 mil para recuperar, a gente está falando de honorários de 50 ou 100 mil reais, entendeu? Então, são honorários que são bastante expressivos e que você tem uma segurança para utilizá-los, entendeu? Não é algo que
que você vai se aventurar, entendeu? Sim. E a partir dessa decisão, como eu estava falando do STF, fiz até uma listinha aqui de algumas teses que surgiram, né, a partir disso. Surgiram não, assim, elas já vinham caminhando em paralelo, né, e, assim, a partir do momento que começou essa discussão, surgiram outras discussões em paralelo, e depois que o STF decidiu isso finalmente, essas outras teses ganharam mais força. Eu acho que algumas que valem a pena ser citadas, eu até anotei aqui, a exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que basicamente é o mesmo entendimento, o mesmo raciocínio que foi aplicado para o ICMS, né, para quem vende produtos, ser aplicado para quem presta serviços. Se, quando eu vendo um produto, aquele ICMS que incide não é faturamento meu, quando eu presto um serviço, também não tem por que o ISS ser um faturamento meu. Então, são decisões que elas vão passando por todas as instâncias dos tribunais e, normalmente, o que acontece? Elas ficam paradas no STJ e STF esperando uma decisão concentrada. Quando essa decisão ocorre, os tribunais vêm replicando todo esse entendimento até a primeira instância. Então, quem entra primeiro, quem corre atrás disso primeiro, goza de um benefício bem maior. Por quê? Porque você nem se arrisca com modulações de efeitos, você consegue recuperar os últimos 5 anos a partir do momento em que você deu entrada naquela ação. Então, se você entrar com uma ação hoje, 2023, se o STF julgar essa ação, ele ainda não julgou, se ele julgar em 2030, eu não vou pegar de 2025 para frente, vou pegar de 2018 para frente, porque são 5 anos de quando eu entrei. Então, você que não entrou, você vai pegar dos últimos 5 anos da decisão do STF. Eu que entrei hoje, enquanto ainda não está consolidado, né, eu vou pegar 5 anos do dia que eu entrei. Então, essas teses filhotes, elas ganharam muita força porque todo mundo decidiu correr atrás de cada uma delas e ver de que maneira poderia se beneficiar. Muitos clientes se beneficiam a partir de liminares que conseguem, outros não, outros simplesmente estão aguardando uma decisão final. E aí, daqui para lá, vão surgir, né, softwares que ajudem nesses cálculos para ajudar a recuperar. Até porque, para entrar, você não precisa ter o cálculo exato, entendeu? Esse cálculo só é feito no final. Perfeito. É uma questão de você lá no final saber se o que está sendo colocado está certinho, está sendo apurado. Mas de certa forma, também na captação do cliente, eu acho que você ter o cálculo em mãos também ajuda ali meio que... Ajuda com certeza. E aí, Renan, uma coisa que eu ia te perguntar, que talvez seja uma dúvida aqui para o pessoal, essa questão das teses filhotes, elas precisam ser realmente através da via judicial, né? Não daria para sim, porque elas ainda não têm uma decisão centralizada do STF, uma decisão final. Então, as teses filhotes, a recomendação para, acho que todas elas, para todas elas é a ação judicial. Apesar do raciocínio ser parecido, então elas são todas um pouco parecidas, sabe? Mas a recomendação é judicial, simplesmente para você entrar no jogo, né? Você entrar na fila de espera da decisão do STF. Basicamente é isso que ocorre, tá? A gente não recomenda nenhum administrativo nesse ponto. Tá, aí você entra com a tese do CEP para seu embasamento jurídico ali, individualiza cada uma das teses e ganha seus honorários sobre cada uma dessas. Sobre cada uma delas, isso. Perfeito. Acho até que vale a pena anotar aí algumas delas, porque eu citei aqui o ISS, né? Mas vale a pena a exclusão do PIS e COFINS das próprias bases, né? Porque o PIS e a COFINS, ele mandava colocar por dentro dele ICMS, ISS, o próprio PIS e COFINS. Então, a exclusão do PIS e COFINS da própria base também é uma tese de discussão que está em andamento nos tribunais superiores. Exclusão do ICMS-ST na base do PIS e da COFINS também é uma discussão que vale a pena, porque muitos setores, eles são substituição tributária, eles não são com ICMS destacado na nota de venda, como foi a decisão do Supremo. Eles são o ICMS-ST, que é substituição tributária, então eles precisam
passar novamente por esse crivo do judiciário. ICMS na base de cálculo do Fundo Rural, que é uma contribuição do setor do agronegócio, também usa por base o faturamento. Então, se essa contribuição usa por base o faturamento, por que é que eu estou utilizando o ICMS na base disso? Se o ICMS deve ser excluído, como o STF já disse. Então, para o setor do agronegócio, é um ponto que vale a pena ser discutido. O ICMS e o ISS na base do lucro presumido, empresas que são do lucro presumido, elas utilizam também a receita como base, né, o que elas faturam como base para o cálculo do imposto de renda e CSL. Também vale a pena discutir isso daí. O ISS da própria base de cálculo e o PIS e COFINS da base do ISS. Então, você vê que tudo acaba conectando um ao outro, porque todos os impostos, eles meio que para aumentar a arrecadação, eles colocam um na base dos outros. E a partir do momento que a tese mãe, né, a tese do século foi decidida, eles meio que estão entrando com ação para tirar os impostos da base uns dos outros. Então, o ISS não é para estar no PIS e COFINS, o PIS e COFINS não é para estar na base própria, o PIS e COFINS não é para estar na base do ISS, e assim vai. Então, todos esses tipos de discussão entraram em pauta e estão rolando nesse momento. Pode ser que daqui a alguns anos a gente volte aqui para falar de alguma delas que se decidiu finalmente, né? Isso você citou aí pelo menos umas 6, né? Pelo que eu vi. Sim, sim. Nossa, são muitos. São muitos desdobramentos que vão ocorrendo. São várias. Acho que a mais comum é a do ISS na base do PIS e da COFINS, porque simplesmente uma aqui foi decidida para venda e a gente está falando agora de uma que vai ser para serviço. Então, ela é exatamente igual, sendo que, enfim, a gente sabe que as decisões dos tribunais não são especificamente técnicas, né? Muitas vezes são políticas. Então, vamos ver qual vai ser o desdobramento disso. E alguma delas já está bem encaminhada, Renan? Ou ainda Paula, todas elas são... eu acho que, sim, não, é interessante, antes da gente ver cada uma, a gente ajuizar cada uma, a gente vê como é que está. Porque algumas, por exemplo, a do ISS, ela não tem uma aceitação muito boa, curiosamente falando. Ela não tem uma aceitação muito boa nos tribunais, no TRF, né? Ela não tem. Por quê? Questões políticas. Então, pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe. Vamos saber quando chegar a decisão final do STF e do STJ, né? Principalmente do STF, porque algumas dessas decisões já estão com repercussão geral reconhecida, já são temas de repercussão geral do STF e outras de recursos repetitivos do STJ, tá? Então, muitas dessas aí, a partir do momento em que você entrar, elas vão ficar paralisadas aguardando decisão dos superiores, isso. E na sua opinião, na sua experiência, não valeria a pena já estar ajuizando para... porque a gente sabe que o efeito da modulação hoje ele é inevitável, né? E aí você acha que valeria a pena realmente esses advogados estarem já ajuizando essa ação para conseguir pegar um período maior e não depois lá os efeitos da modulação? Paulo, com certeza, com certeza. Essa tese do século, para você ter uma noção, tem clientes que ajuizaram nos anos 2000. Então, eles estão recuperando de 95 para cá, entendeu? De 2005 para cá, 2008, né? Então, você está chegando hoje, você vai recuperar os últimos 5 anos. A pessoa que entrou lá atrás, ela está aproveitando 15 anos aí de benefício. Então, é um dinheiro muito expressivo. Isso. Eu acho que tem muito advogado inseguro nesse sentido de esperar a decisão, mas às vezes se esperar, é certo que vem uma modulação, assim, quase certo, a gente está vendo a gente está falando de julgados anteriores, né, e a gente vê que o Supremo vem nesse sentido, então nem sempre é interessante, ainda mais se você perceber que o faturamento do seu cliente é expressivo, né? Acaba que, por essa razão, nossa recomendação para essas teses acaba sendo um mandado de segurança. O mandado de segurança, ele não tem um risco de sucumbência caso o cliente perca. Bacana. Então, a gente entra no mandado de segurança, ele entra na discussão, se ganhar,
ótimo. Se ele não ganhar, ele não perde nada por isso. Qual é a desvantagem do mandado de segurança? Você não vai tratar de números, né? Você não vai dizer quanto de crédito você tem ali. Você vai simplesmente garantir o seu direito. Os números, eles vão ser tratados na esfera administrativa. Posteriormente, se você ganhar, né? Uma ação ordinária, uma ação comum, uma ação que vai declarar o seu direito realmente, você tem como já entrar nos números, periciar e fazer tudo dentro da ação. Sendo que, por outro lado, você perde, tem muito a perder, né? Você pode ser condenado a pagar aí os honorários de sucumbência, caso você perca. E, como eu te falei, como os valores são expressivos, acaba que a gente não recomenda isso para os nossos clientes, sabe? A gente acaba buscando sempre... Mais mandado de segurança isso, mesmo. A gente acaba buscando sempre encaixar um mandado de segurança. Mas assim, são mandados de segurança relativamente simples, como eu te falei, porque eles são muito inspirados na tese do século que já foi amplamente difundida, e são teses que não existe uma discussão nova, né? É basicamente a aplicação de uma discussão antiga ao cenário da sua empresa, né? Perfeito, perfeito. Tem mais alguma coisa que você queria colocar, Renan, em relação ainda às teses filhotes? Eu acho que em relação às filhotes, não, Ana Paula. Acho que por hora, assim, a não ser que alguém tenha alguma dúvida em relação a elas, mas eu acho que as teses filhotes, eu acho que a principal coisa para manter na cabeça é que elas sejam ajuizadas, né, na via judicial, enquanto que a tese do século, ela pode ser pela via administrativa, que já é segura o suficiente para o seu cliente. Então é interessante, basicamente, fazer os cálculos da forma correta. É o mais importante da tese do século no momento. Tá? Tá. Uma curiosidade, Renan, na tese mãe, na tese século, como a via administrativa, você falou que agora ela está bem mais viável, existe um trabalho de parceria muito forte entre advogado e contadores no ajuizamento desse processo administrativo, ou inicialmente você começa sozinho e depois repassa isso para o contador? Como é que funciona na prática? Ana Paula, na tese do século especificamente, que ela é bastante administrativa, basicamente de cálculos, quem é recomendado para o advogado que não tem intimidade com documentação, com cálculos e com SPED, que ele tenha sim um contador parceiro. Por quê? Porque ele não sabe tratar a documentação, né? Então, por exemplo, quando você tem um crédito de ICMS, PIS e COFINS, que documentos você tem que manter em caso de fiscalização? É o advogado que vai manter ou é o contador? Quando você precisa compensar, você precisa transmitir pedido de compensação para a Receita, é o advogado que vai operacionalizar isso aí? Você vai entrar no sistema e fazer ou não? Então, acaba que muitos advogados não se sentem confortáveis com isso, né, com estar operacionalizando sistemas, quando isso já é da rotina do contador. Então, é muito comum, principalmente em teses que já estão bem consolidadas, que a gente faça parceria com contadores para facilitar nosso trabalho. A gente faz a parceria, divide os honorários e a gente segue adiante buscando novos clientes. Porque se eu for parar para fazer aquilo ali e acompanhar, eu perco muito tempo. Então, o que a gente acaba fazendo são parcerias realmente. Tá. E quanto à questão da cobrança dos honorários na via administrativa, ela muda um pouquinho, Renan? Como é que é? Não, em geral não. Em geral não. Em geral acaba também sendo percentual dos valores a recuperar. É porque o mais difícil nessas teses acaba nem sendo esses percentuais de recuperação. Os valores mais difíceis para se cobrar nas teses, na realidade, são os valores de entrada da ação judicial, por incrível que pareça. Porque os clientes, muitos clientes, eles já sabem que são teses relativamente simples, que são teses que não dão tanto trabalho para o advogado, e eles são muito assediados por vários escritórios. Então, muitos clientes, eles preferem fazer no mais barato, simplesmente. Então, assim, alguns clientes fica difícil você fechar contratos, porque eles dizem,
esse advogado aqui faz de graça para mim, ele entra com ação de graça, só ganha na recuperação. Então, assim, não é o tipo de concorrência que eu prefiro ter, né? Então, quem quiser trabalhar de graça, trabalhe, mas Entendi. assim, a realidade do mercado é que é mais difícil realmente cobrar honorários pela entrada da ação judicial. Recuperar os valores, o cliente está feliz que está ganhando, com certeza. Então, assim, o que vai gerar discussão são os percentuais, né? Se for um cliente muito grande, uma empresa milionária, ela não vai querer te pagar 10%, ela vai querer negociar 5%, ela vai querer 7%, ela vai querer escalonar os percentuais. Então, e já empresas médias e pequenas, você tem mais facilidade de fechar um percentual de 10% ou 20%. Então, Você fecha na recuperação, Renan? No final, ou só, na parte inicial, nada é cobrado? Normalmente, Então. sim, nessa ação da tese do século, está acontecendo mais no momento da recuperação, porque já não tem nenhum trabalho a ser feito judicial e nem administrativo. O trabalho que está sendo feito basicamente agora é apurar os créditos e levantar, né? Levantar quanto ele tem para recuperar e procedimentalizar. Então, a partir do momento em que a gente recupera esses créditos, a gente chega no montante de forma segura e apresenta para o cliente, a partir daquele momento é que a gente inicia as cobranças, né, dos honorários. A tramitação, Renan, disso, pelo menos aqui no estado do Ceará, ela costuma ser rápida no processo na via administrativa? Sim, bem rápida, porque normalmente o que acontece? A gente levantando esses valores, você tem esses valores a recuperar, na realidade você já pode simplesmente tentar compensá-los. Porque a Receita ela tem 5 anos para validar suas compensações. Então o que você tem que se preocupar é se você tem aquele crédito ou não, entendeu? Porque o procedimento de compensar isso, ele é bem rápido. O contador consegue de um mês para o outro iniciar essas compensações, sendo que tem que ter a documentação que dê lastro, né, a esses créditos. Você não pode simplesmente dizer, meu crédito é esse. Você tem que ter aquela documentação, manter aquela documentação pelo prazo decadencial, né? Porque em caso de fiscalização, você tem que mostrar, eu compensei isso porque meu crédito é esse aqui. Aqui é a documentação. Você tem que ter todo esse kit, né? A gente chama de kit, né? Perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Renan. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vão deixando aqui pra gente nos comentários, tá? Senão eu não paro de fazer perguntas. Bom, deixa eu ver aqui. Eu separei essa aqui, enquanto o pessoal ainda não fez nenhuma pergunta, que eu acho que é até interessante todo mundo ficar sabendo. Eu coloquei assim, Renan. A gente sempre ouviu, né, que a tese do século é muito segura, né, pela questão da repercussão geral e tudo mais, mas agora com essa possibilidade recente do STF permitir a anulação da decisão transitada em julgado, como é que você vê esse cenário, tanto para os advogados como para os contribuintes, né? E aí, se você quiser comentar um pouco mais para quem ainda não está sabendo dessa possível decisão da STF, fica à vontade. O que acontece, para quem não acompanhou, é que o STF decidiu essa semana passada, né, que basicamente é o seguinte: quem tem coisa julgada é a primeira lição da faculdade de Direito, né, que a gente aprendeu que a coisa julgada é sagrada e tudo. O STF foi lá e decidiu o seguinte, que quem tem coisa julgada em relação a alguma coisa tributária, se sobrevier, né, no futuro uma decisão do STF concentrada no sentido contrário, aquela coisa julgada perde validade. Isso aí, até falando um pouquinho do histórico disso aí, bem lá atrás, no começo quando essa Constituição, bem dizer, foi aprovada, né, e as novas leis foram aprovadas em relação a PIS, COFINS, CSL, etc., existiam discussões sobre a validade de algumas dessas contribuições. E existiram algumas decisões judiciais pela inconstitucionalidade de algumas dessas contribuições, que basicamente toda empresa paga hoje em dia, normalmente. Então, ficaram alguns contribuintes sem pagar, porque tinha uma decisão judicial, uma coisa julgada, e outros pagando.
porque era o natural. E aí o fisco correu muito atrás disso, atrás de inviabilizar essas coisas julgadas. E, enfim, depois de muita discussão, o STF está vindo aí com essa novidade, né, de que as coisas julgadas perderam eficácia a partir dessa decisão concentrada do STF posterior, né, caso ela seja contrária. Que traz até uma Uhum. tremenda insegurança jurídica, né? Acho que... Eu acho, Ana Paula, que, no geral, sim. Aplicável à tese do século, eu acho que só para alguns contribuintes. Mais especificamente, aqueles que tiveram uma coisa julgada entre a decisão do STF e a modulação de efeitos. Porque quem teve esse trânsito em julgado antes do julgamento do STF, beleza, o STF julgou favorável a você e você podia recuperar para trás. Quem transitou em julgado depois já aplicou modulação de efeitos. Então ela já pegou ali de 2017 para frente. Mas alguns contribuintes, eles entraram depois da decisão do STF de 2017 e tiveram o trânsito antes da modulação de efeitos. Então, quando veio a modulação de efeitos, dizendo o seguinte, quem entrou depois de 2017 não pode recuperar para trás, quem entrou depois não tem esse direito para trás. Mas muitos contribuintes tiveram coisa julgada e já começaram a recuperar para trás antes dessa modulação. Então, o que acontece essa faixa especificamente de contribuintes que entraram após a decisão e tiveram o trânsito antes da modulação, esses contribuintes eu acho que tem que rever o procedimento, rever os cálculos que foram feitos, porque o fisco vai atrás, de fato, disso daí, porque eles vão fazer valer a modulação, eles entendem que você não poderia ter recuperado os 5 anos passando, né, para trás da decisão do STF, e com essa decisão do STF nova mitigando a coisa julgada, eu acho que é mais um ponto que reforça a necessidade deles reverem esses cálculos e, se for o caso, provisionarem recursos para pagar, para devolver eventuais valores que tenham compensado e retificar essa situação. Porque, de fato, para eles, gera uma situação de insegurança jurídica. Para os demais contribuintes, não. Isso. Não vejo nenhum risco para os demais, não. Perfeito. Temos algumas perguntas aqui. O Danilo colocou assim: bom dia, sobre a TUST e TUSD. Eu não sei qual foi a pergunta específica. Então, Danilo, se você quiser colocar aqui para a gente mais especificamente o que você quer saber, como é que a tese está, enfim, algum outro parâmetro já ajudaria, tá? Vou passar para a próxima. O Weber perguntou: Renan, você poderia falar sobre o tema 1125 do STJ, acerca da exclusão do ICMS, o ST substituído? Pronto. Esse tema acabou sendo uma das teses filhotes, né? Ele acabou sendo uma das teses filhotes porque muitos contribuintes, como eu falei, eles não têm uma nota de fiscal de venda com o destaque do ICMS, tá? Porque normalmente o que acontece? O caso que o STF julgou foi um caso básico. Eu tenho uma mercadoria, eu vendo e tenho o ICMS destacado nessa nota fiscal, tá? A partir do momento em que você faz parte de um segmento que não funciona dessa maneira, por exemplo, sei lá, confecções, eles recolhem todo o ICMS na entrada. Então, quando eles vendem um produto, eles não vendem com ICMS, porque já foi recolhido na entrada. Então, como é que ele faz para recuperar isso? Qual é a forma de cálculo disso? Toda essa questão, a gente recomenda que seja entrado judicialmente para que, ao final, você tenha uma decisão que dê alguma segurança jurídica para o seu cliente. Porque, de fato, a decisão do STF não aborda isso, né? Ela não abordou o ICMS-ST. Inclusive, existem várias decisões contrárias, tanto em primeira instância quanto em segunda instância. Então, é uma tese que está em aberto, né, para ambos os lados. Então, a gente recomenda, de fato, a decisão judicial para resguardar o seu cliente. Como a gente comentou das outras teses filhotes também, né? Tá certo. Deixa eu ver aqui.
O Danilo falou, desculpa, é viável ingressar com a ação judicial da cobrança da TUST e da TUJ sobre a base de cálculo ICMS? Dá para responder essa, Renan? Até dá, só tenho que ver, Ana Paula, teve uma decisão, tiveram as decisões relativamente recentes sobre o tema, que eu acho até que foram contrárias ao contribuinte. Não lembro se foi exatamente na base do ICMS, mas a gente tem que... Você lembra? Assim, como é que tá, né? Porque essas decisões todo dia vão surgindo. Então, quando você pega um tema desse para acompanhar, você tem que ver, teve decisão favorável, não teve decisão favorável, como é que ela está. A da TUSD, eu acho que foi uma das que estava se consolidando contrário ao contribuinte, tá? Pode colocar até como tranquilo, se você quiser, de uma próxima live, você fala se você tem interesse nesse assunto, e a gente chama o Renan aqui de novo. Teve uma época que tiveram até várias teses sobre energia apenas, né? Teve um período que tinha algumas teses sobre só energia, que envolviam basicamente 3 temas. Que era essa questão da TUSD e TUSD, a questão do percentual, a essencialidade da energia, né? Que foi até um tema que os contribuintes ganharam, felizmente, mas só vão conseguir aproveitar isso aí a partir de 2030, salvo engano, e da demanda contratada, que era a questão de o contribuinte, essas grandes indústrias, elas não simplesmente ligam o maquinário na tomada e saem usando. Não é assim que funciona. Elas têm maquinário que demanda muita energia. Então, eles têm que fazer um contrato de reserva de demanda com a concessionária de energia. Eles vão lá na Enel e dizem, Enel, eu vou precisar de X kilowatts durante X períodos. E aí a Enel faz essa reserva e eles vão utilizando a partir dessa reserva que foi feita. Qual o problema? O fisco, ele queria cobrar ICMS sobre toda a demanda que foi contratada, não sobre a demanda que foi utilizada. E aí fica a discussão. Então, se eu só contratei uma demanda, se eu reservei uma potência de energia, houve circulação de mercadoria ou não houve, né? Então, os contribuintes vinham ganhando essa tese. Então, eu acho que até vale a pena uma discussão só sobre energias, porque ela envolve não só TUSD, mas envolve outras questões também. Perfeito. Então, Danilo, obrigada aí pela sua pergunta, tá? A gente pode colocar aí como tema da nossa próxima live, principalmente na área tributária, porque é um tema quente também, e a gente tem esse cálculo no CJ, né? Então, foi muito legal você ter comentado. Muito obrigada, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Pessoal, que quiser aproveitar, tá? Eu vou fazer mais a minha última, então, claro. para você. Eu acho que você até acabou respondendo, mas eu acho que vale a gente aqui talvez reforçar. Não, eu perguntei se a Receita Federal já tinha se adequado à parte normativa sobre a tese do século, né? Que seria no caso de atualizar o sistema dela, né? Com base na decisão e prosseguir e tudo mais. Pelo que você me falou, sim, tá tudo certinho, né? Ela fez, né, ela tinha decisões já favoráveis ao contribuinte, tanto ela quanto a Procuradoria, mas não tinha adequado a legislação ainda, tá? A legislação, ela veio se adequar agora com a SMP. Então, ela nem lei é ainda, tá? Essa MP, curiosamente, ela trouxe mais um ponto de discussão que os contribuintes estão levantando, que é a questão dos créditos de PIS e COFINS. Porque o que acontece? Quando você vendia e incidia PIS e COFINS sobre a sua receita. Essa receita não pode ter ICMS. Ok, isso foi o que foi decidido. Sendo que existe a discussão sobre os créditos na sua compra. As coisas que você compra, você incide PIS e COFINS ali e você podia se recuperar desse PIS e COFINS. O fisco não quer que você inclua nessa recuperação o ICMS nos créditos, porque a partir da decisão do STF não tem mais na venda. Então ele não quer que você se acredite sobre isso. E aí já gerou uma nova discussão judicial entre os contribuintes e o fisco. Essa MP, ela veio modificar também a legislação para dizer que você tem que excluir do crédito. Então, a partir de maio de 2023, se essa MP, né, de fato se mantiver e tudo mais, a partir de maio eles vão querer que você exclua do seu crédito também. Então vai gerar todo
uma discussão também, novamente. A gente vai ter aí mais uma tese filhote para trabalhar. Ela não para de se multiplicar, é incrível. Acaba sendo um desdobramento do desdobramento, aí vem MP, sai MP, e assim vai. Mas é algo que são cenas aí dos próximos capítulos. Sim, eu adoro essa história. Nossa, muito boa. É muito dinâmica, né? Muito. É isso que torna também ela tão gostosa, né? Ela ser tão dinâmica e realmente, como você falou assim, nossa, toda hora tá saindo alguma coisa, né? Você fala assim, ó, acabou da tocha, já sei que tem saindo alguma coisa aqui, peraí, né? E é muito dinâmica mesmo. Então, Renan, queria muito agradecer. Eu acho que aqui já encerrou as perguntas. Se alguém tiver mais, por favor, fale. Mas eu acredito que encerrou. Eu queria muito agradecer por você ter aceitado esse nosso convite, tá? Claro, é um prazer. Que você falasse aqui pra gente qual é o seu nome no YouTube para o pessoal te seguir também. Renan? Acho que se achar Renan Cavalcante Tributário deve achar, @Renan CAV, Renan Cave. Acho que aqui no Instagram também é a mesma coisa. Tá. Então, pessoal, para quem quiser as duas formas seguir o Renan, ele dá dicas, como eu falei para vocês, né? Eu me apaixonei pela tese do século através de um vídeo dele, em que ele explicou tão perfeitamente essa tese. Então, para quem está começando, quer entender um pouquinho mais sobre o assunto, né? Então, vai lá, assista os vídeos do Renan. No blog do Cálculo Jurídico também a gente tem algumas matérias nesse sentido, né? Tem o cálculo e tem de outras teses também, como a TUSH e a TUD, que o Danilo aqui comentou. Eu queria aproveitar para convidar vocês também para a próxima live na terça-feira, que vai ser sobre a revisão da vida toda, que também é na prevalência era altíssima, falando de prescrição e cálculos. Então, ficam todos convidados para a próxima live. E, Renan, mais uma vez... agradeço a participação de todo mundo, foi um prazer participar, colaborar. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, chama a gente, que a gente está mais que feliz de conseguir ajudar. Já vi que tem coisas para atualizar. Tem, sempre terá. Sempre tem. Então, fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e por trazer mesmo essa tua experiência, né? Como é que tá? Assim, eu nem imaginava que tinha tantos desdobramentos bacanas, tem muita tese para ser trabalhada, ainda tem muita ação para ser judicializada, ainda tem muito cálculo a ser feito. Então, muito bacana saber dessas oportunidades. Eu que agradeço, foi um prazerzão. Espero que tenha ajudado aí. Pelo menos uma pessoa já valeu a pena. Não, ajudou bastante. Muito. É isso. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.